Boa noite. O Brasilianas.org tem o prazer de receber hoje um dos juristas mais citados do Supremo Tribunal Federal e referência de direito constitucional, o professor José Afonso da Silva. Mineiro da cidade de Pompéu, trabalhou na roça, foi padeiro, garimpeiro, alfaiate. No final da década de 40, aos 22 anos, mudou-se para São Paulo, onde concluiu os estudos do ensino secundário. Aos 32 anos, se formou em Direito na Universidade de São Paulo, tornando-se livre docente e professor titular, cargo que também recebeu na Universidade Federal de Minas Gerais. José Afonso também ocupou diversos cargos no direito público, como de procurador do Estado de São Paulo, mas se destacou mesmo como importante formulador de parte da doutrina sobre direito constitucional no país. Para ajudar a entrevistá-lo, contamos hoje com a participação do professor titular de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e procurador regional aposentado, Luiz Alberto Davi Araújo, e do ex-diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, especialista em Direito Público, Marcelo Figueiredo. Hoje, excepcionalmente, o programa foi gravado e não teremos perguntas dos telespectadores enviados pelo portal Brasilianas.org. Boa noite, professor José Afonso. Boa noite. A gente queria que o senhor contasse esse início mineiro seu aí, até vir transbordar aqui para São Paulo. Pois é, rapaz. Eu nasci realmente num lugar muito pequeno, que hoje se chama Silva Campos. Chamava Buritizal. Era um pequeno lugarejo ali na região oeste de Minas, município de Pompéu. Quando eu nasci, era Pitangui, município de Pitangui. Ali eu nasci, me criei, fiquei ali até os 16 anos de idade. Eu, naquele lugarejo, depois fui para um outro lugarejo muito menor ainda, com um nome muito estranho, chamado Queima-Fogo. Queima-Fogo porque no início do século a terra ali pegou fogo, então ficou Queima-Fogo. Nesse Queima-Fogo, eu tive primeiras aulas de alfabetização. Com quantos anos? Com 7 para 8 anos. 6 para 7 anos, por aí. Aulas particulares com um primo do meu pai que trabalhava ali com meu pai. Meu pai tinha uma vendazinha pequena de secos molhados. E ele começou a me dar aulas de alfabetização. Bravo. Punha a gente de castigo, punha em pé, riscava em torno das pés, assim, para ver se a gente saía do lugar. Mas foi ótimo na minha vida, foi muito importante na minha vida, porque me deu as primeiras letras, os primeiros rudimentos de linguagem, enfim, né? Depois ele se foi e minha mãe assumiu a função de professora dos filhos e juntou mais alguém. Ele ficou. Minha mãe tinha uma escolaridade pequena também, mas que ela pôde, ela fez. Meu pai era praticamente analfabeto, tinha tido 5 dias de aula na vida e nunca mais. Escrevia muito mal, contava pior ainda. E o que ele manteve foi porque vivia mexendo com venda, com negócio, então eu estudava para ele fazer alguma coisinha. E aí veio também uma tia, prosseguiu nessa história, então me alfabetizei razoavelmente nesse período. Eu me lembro que meu pai, em 1933, eu não vou dizer aqui a idade, né, porque senão eu teria que dizer, não me perguntem quantos anos tenho, e sim, quantas cartas mandei ou recebi, se mais velho, se mais jovem, o que importa? Se ainda sou um fervilhar de sonhos e não carrego o fardo da esperança morta, né? Que é um verso de um poeta lá de Conservatório do Rio. Aí, meu pai, em 1933, ele saiu, foi a Pitangui. A região pertencia a Pitangui, né? Era do município de Pitangui. Ele foi a Pitangui, é claro que naquela época eu não sabia para quê. Depois eu sei porque ele foi votar na Constituinte de 1933. Olha só. Aquela região era dominada pelo Francisco Campos. Francisco Campos era dali. O Chico Ciência? Chico Ciência era dali. E era dominado pelo Chico Ciência, enfim. E me trouxe 3 livros.
um livro chamado Cartilha Analítica, que era um livro de uso da escola primária, todo cheio de desenhos muito bonitos e para alfabetização. Um livro muito importante, teve muito importante, apesar de eu ler e entender pouco, mas eu tenho uma teoria, eu acho que você lê e entende pouco, mas depois isso fica lá guardado, uma hora qualquer isso volta, que foi a gramática de Eduardo Carlos Pereira, famoso gramático brasileiro, e trouxe um livrinho muito importante, chamado Manuscrito, e que tinha peças, poesias, contos, enfim, peças literárias dos grandes escritores brasileiros. O Olavo Bilac, enfim, Coelho Neto, Machado de Assis. Do Machado de Assis eu me lembro que tinha o conto Apolo, que era uma história lá da agulha, da linha, etc., que era muito interessante. É claro que isso eu ia lendo, sem aula, eu ia lendo, e isso reforçou um pouco a minha alfabetização. Depois voltamos para o lugarejo nosso lá, que chamava Buritizal. Aí fui me matricular no grupo escolar. Entrei ali no primeiro ano, eu me lembro ainda da primeira lição que estava passada no quadro negro. Eu entrei já um pouco, o curso já estava um pouco adiantado. Era uma história do abacate. Abacate, suas propriedades medicinais, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sabia por que os alunos de vez em quando levantavam a mão assim. O que será isso? Aí eu comecei, eu acho que é preciso fazer isso. Aí alguém virou para mim para trás, você sabe o que é aquilo lá? Você sabe ler? Eu falei, eu sei. Aí ele virou. Ele disse que sabe ler isso aí. Bom, e ela me chamou e eu li, porque lia com frequência aquela coisa, não era realmente... Aí me passaram para o segundo ano, e fiz até o terceiro ano, as professoras morreram, a gente ficou sem professora por muito tempo, até que vieram novas professoras, eu retornei à escola, mas que eu saí da escola realmente... Ao terceiro ano, eu não fiz o quarto ano, eu não tenho o diploma de curso primário. Olha só. Eu não tenho. Não, se isso tem importância, eu não sou alfabetizado. Então, E a vida para São Paulo foi... Pois é, aí eu fiquei, né, foi aí que eu estava exercendo, fui padeiro, depois fui para Sete Lagoas, não deu certo, fui para o garimpo. Aí que eu fui para Lagoa Jacaré, voltei a ser padeiro e ali eu aprendi o ofício de alfaiate. Comecei a aprender o ofício de alfaiate, fui para Curveiro, concluí um pouco o ofício de alfaiate e fui servir o exército e vim com 22 anos para São Paulo. Eu já tinha até um bom dinheirinho, eu vim com mais de 600 reais no bolso, né? Cruzeiros, claro, cruzeiros. Saí por ali no Brás, vi uma alfataria, entrei lá, era um sábado. De manhã entrei na alfataria e pedi serviço. E ele vem a segunda-feira e começa. E eu trabalhei ali, fiz 2 paletós. Você gastava 2 dias e meio, 3 dias para fazer um paletó, porque era tudo à mão. Tudo feito, tudo isso aqui era feito à mão, né? Bem, aí trabalhei ali, recebi o dinheiro, ganhei ali 250 reais, uma coisa assim. Ele me pagou 200, disse que ficava devendo 50. Eu falei, eu não vim aqui para ficar fazendo dívida, não fui mais lá. Saí no outro dia, eu só tinha um conhecido aqui, que eu sabia. E não sabia o endereço dele. Eu sabia que ele estava numa rua que era General Osório. E eu saí por ali e peguei a Barão do Meira. Quando eu vou chegando na São João, o sujeito me vira na minha cara. E, o que é que você está fazendo aí? Que era o conhecido que eu tinha. Vinha do jogo do Corinthians. Bom,
Aí eu fui procurar estudar, fui fazer madureza, porque eu não tinha ginásio, eu não tinha nem o primário completo. Fiz o tal de madureza. Naquela época, depois substituí pelo supletivo. Isso foi em 49, o alfaiate. Aí eu estava trabalhando numa fartaria na Barão de Itapetininga, que era, na verdade, uma camisaria que resolveu fazer uma sessão lá de alfaiataria. Tinha um contramestre e eu. Aí eu fui preparando e fui fazer os exames no Colégio Estadual de Itu. Tive uma sorte muito grande, elas tiveram sorte muito grande, muita gente me ajudou. Eu me lembro muito de um professor de matemática que me deu aulas num cursinho que eu preparei para concursos e fui mal no exame de matemática, ele ficou desesperado e me dava aulas de graça. Vou te preparar. E eu ficava muito envergonhado de ter aulas com ele sem poder pagar, né? Ele fazia o seguinte, ele me telefonava no sábado, ao meio-dia, para a alfaiataria, lá para a Casa Alfredo, para me falar, eu estou te esperando há 1 hora. Eu ia todo dia, às 1 hora ao sábado, lá ele me deu aula. Essas aulas deles me possibilitou passar em matemática lá no exame de madureza. Bem, eu não vou entrar em muitos pormenores, porque... Mas o direito entrou como aí? Pois é, aqui tem uma coisa interessante do direito, nesse exame que eu fiz lá em Itu. Eu cheguei lá e não tinha mais pensão, não tinha mais nada. Nós éramos um grupo de 350 candidatos, 356 para ser mais preciso. E não tinha pensão, não tinha coisa. Aí nós fomos bater no seminário, tinha um seminário de menor em Itu, na ocasião. Aí os padres nos acolheram, nós éramos 20, foram acolhidos lá pelos padres. E foi muito bom, porque os padres também nos ajudavam ali. E eu me lembro que um deles deu uma lição de latim, pôs no quadro negro uma estrofe do Virgílio, a morte do dragão, e dissecou aquilo completamente do ponto de vista literário, do ponto de vista gramatical, de análise, tudo. Ali. Bom, isso não caiu para mim nos exames lá. Mas, no fim, eu passei. Tem um episódiozinho que eu costumo contar para ver como é que são as coisas. No último exame, que durou a semana inteira, no último dia, um amigo dos estudantes veio e me falou, olha, você passou em tudo até agora, mas faltava o exame de História Natural, que era... E que ia ser feito naquela noite. Eu falei, eu não sei nada de História Natural, eu não tive aula nenhuma de História Natural na vida. Tive 2 horas de aula de História Natural, alguém ditando para mim essas coisas, e... Bom, tá bom. Aí quando foi à noite, entra no salão lá, todo cheio de gente, aquela porção de gente, e uma banca de 5 professores. Eu sempre fui muito tímido, ainda sou, mas era realmente terrivelmente tímido. Mesmo assim, eu tive a coragem e a ousadia de passar na frente da banca e falar, olha o que vocês vão fazer. Eu já passei em tudo até agora. Aí me puseram lá um esqueleto na frente. E que osso é esse? Mas eu vou saber. E que osso é aquele? Bom, isso aqui é o Arquetiba. Bom, eu gaguejei, o que pude. Bom, acho que passei, não pode passar num negócio desse. Eu tinha consciência de que não dava para passar. Mas no outro dia eu fui ver e passei. Nós éramos
356 candidatos, passamos 11. Olha, Então era duro o exame. E eu passei desse jeito. Bom, eu passei e falei, bom, eu não posso deixar de fazer alguma coisa na vida para mostrar aqui também que eles não fizeram mal em fazer isso. Isso realmente me cutucou a responsabilidade para mostrar. Eu tenho que mostrar a eles que eu merecia isso que eles fizeram. Não é? Bom, não sei nem se eles estão vivos, certamente ninguém está vivo mais. Mas, enfim, aí é que vem. Eu vim para São Paulo, voltei aqui, já estava com o título de ginásio na mão, fui entrar no colégio, fiz o colégio, aqui nesse colégio Fernão Dias Paz, que é perto de casa. E chegou, eu estava no terceiro ano do colégio e precisava fazer um cursinho. Falei com o gerente, pedi demissão, tinha coragem. Pedi demissão da casa que eu trabalhava para fazer o cursinho. Eu preciso fazer o cursinho de manhã, tenho colégio à noite, não posso fazer. O gerente também me ajudou. Não saia. Você passa a trabalhar só de tarde. E me deu lá umas tarefas que eu fazia em 2 horas e estudava. Aí eu fiz matrícula no cursinho. Mais uma vez alguém apareceu para me ajudar. Entrei no cursinho, comecei a fazer. 2 dias depois me chamaram na secretaria. O senhor vai pagar só a metade. Tinha uma moça que era secretária do cursinho, irmã de uma moça que trabalhava na camisaria. Olha só. E que avisou lá o Castelões, um alfaiate, tá? E o Castelões reduziu. Bom, essas coisas todas eu conto para ver como é que a gente é ajudado na vida. Esse professor de matemática, Rubens Carpinelli. Depois eu vi mais umas 2 vezes, nunca mais vi. Mas quero pronunciar o nome do Rubens Carpinelli. Bom, aí foi para fazer o vestibular. Me inscrevi, tomei dinheiro emprestado para me matricular. E entrei. Quem me emprestou o dinheiro foi o Antônio Morimoto, que foi deputado depois, etc. E fui fazer os exames. Bom, aí que entra o padre, porque caiu exatamente aquela estrofe da morte do dragão. É que eu sabia aquilo, então fiz aí, não precisei nem de dicionário, então passei com 9 em latim. Então, essas coisas, realmente, quando você precisa contar com essas coisas para ter alguma coisa na vida. Mas o direito encantou o senhor porque alguma influência Pois é, eu quando vim para São Paulo, eu vim realmente com a intenção de estudar. Não sabia o quê, porque eu não sabia de nada também. Não sabia o que era direito, né? Sabia que tinha médico, sabia que tinha advogado, mas não sabia. Bom, eu tinha a impressão que alguma coisa me encaminhou para isso, uma certa convivência com uma gente muito simples da minha terra, que tinha um certo senso de justiça, essa coisa toda, gente muito simples. Né? Enfim, tudo isso deve ter contribuído. Mas uma das minhas professora de português, estava fazendo direito. E a gente conversava. E talvez aí é que tenha me levado também. E outra coisa. Isso eu já tinha definido um campo com antecedência, porque eu tinha tido muita dificuldade no colégio em matemática. O professor era muito ruim. Era daqueles que chegava lá, bom, vamos ver essa equação. Eu se afastava. Está tudo errado. E ia embora. Bom, e a gente fica perdido. Né? Claro. Bom, aí, então na verdade, eu delimitei o campo já antes de entrar no colégio. Porque eu fui para o clássico, dirigido, portanto, para as humanas. Então, um campo já estava definido. E daí, ficou mais fácil ver direito. Porque o resto eu não sabia de nada. Direito eu ainda tinha uma certa noção, coisa, então aí foi
fui para direito. Por aí. Certo. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que entrevista hoje o professor constitucionalista José Afonso da Silva. Nesse segundo bloco, vamos explorar um pouquinho o avanço aqui dos direitos sociais no país, especialmente na Constituição de 1988. Professor, antes de passar a palavra aos demais entrevistadores, eu queria que o senhor situasse um pouquinho como é que foi a Comissão Afonso Arinos e de que maneira que ela influenciou a Constituinte. Olha, a Comissão Afonso Arinos foi muito criticada, especialmente pelas esquerdas na ocasião, mas foi naquela ocasião realmente o único fórum de discussão da Constituinte e de uma nova Constituição. Eu acho que ela teve uma importância muito grande. Ouso até dizer que se não fosse Afonso Arinos, talvez não tivesse tido a Constituinte. Foi o fio condutor, digamos assim. Foi o fio condutor, porque aí se conscientizou e as coisas tomaram outro rumo. E ela produziu um texto bastante progressista e que serviu de modelo à Constituição, inegavelmente. Muitos constituintes tiraram dela, que não foi apresentado, mas foi publicado, tiraram dela partes para se apresentar como contribuição sua. E os grandes temas que estão lá na Constituição já estavam lá. Alguns melhorados, bastante melhorados, outros piorados. Mas eu acho que ela teve muita importância nesse particular. Professor Luiz Alberto. Eu queria primeiro cumprimentar o professor, não é? E como seu aluno, não é? Agradecer em nome meu e de todos os alunos que seguem a sua obra e tal, agradecer o professor de matemática, agradecer o padre, agradecer a banca examinadora do exame de História Natural, não é verdade? Por toda essa ajuda, né? Porque nós não teríamos hoje a obra do senhor, não é? E livros tão importantes como, por exemplo, a aplicabilidade ou mesmo a questão do curso de direito constitucional positivo. Bom, o que me parece importante é localizar um pouco, especialmente para o público mais jovem, não é? O que nós temos hoje, o que nós tivemos lá em 88, em 86, 87, não é? Porque a nossa memória passa muito rápido, o público acaba não tendo uma memória. Outro dia, falando em sala de aula, eu falei de Centrão. E o aluno disse, professor, do que é Centrão? Não é? Ou então, por que apareceu a monarquia no plebiscito? Não é? Por que um dos temas do plebiscito era a monarquia? Então, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente, com a sua experiência, mostrar um pouquinho do que eram os anseios de 88, ou os anseios da Constituinte, e um pouco da realização hoje que nós temos no direito constitucional brasileiro. O que mudou, o que floresceu e o que feneceu? Bom, eu acho que a Constituinte acabou sendo realmente necessária porque estávamos num processo ilegítimo e isso exigia uma nova ideia de direito e isso só podia ser feito por via de uma Constituinte. E aí a eleição do Tancredo Neves teve a sua importância exatamente para a convocação da Constituinte. Bom, o Centrão nós sabemos, né? A Constituinte tinha uma maioria conservadora e uma minoria progressista. Então, como se explica, isso aconteceu também na Afonso Arinos, como se explica que uma minoria conservadora, progressista pôde ter a possibilidade de construir uma obra razoavelmente progressista, o que deveria ser o contrário. Sim. A maioria de conservadores deveria ter construído uma obra conservadora. Tem aspectos conservadores, claramente, eles venceram o problema da reforma agrária, etc. Isso se deve especialmente a Mário Covas. É preciso ressaltar isso. Eu preciso ressaltar isso porque eu fui assessor dele na Constituinte
sei perfeitamente o trabalho que ele fez desse particular. Ele montou o Mário Covas era enxadrista, né? Um grande jogador de xadrez. E ele montou lá na Constituinte o seu xadrez. E montou exatamente em vista de um tipo de Constituição que ele pensava, que era uma Constituição que deveria ser democrática e social. Ele fez isso pondo na relatoria das subcomissões e das comissões homens progressistas. Na presidência podia ser homens não progressistas, podia ser conservador, porque não tinha grande influência. Bom, então você veja, as várias instâncias, 32 subcomissões, 8 comissões, mais a comissão de sistematização. Ele montou isso de modo que realmente saísse uma obra progressista. Bom, quando se fez o primeiro projeto na comissão de sistematização, já orientado para o parlamentarismo e para uma construção de caráter social, com previsão de um direitos sociais, com bastante, uma formulação que dava bastante possibilidade de eficácia. O Centrão, os conservadores se reuniram porque não aceitavam aquilo. E eles sabiam que num processo que estava vindo, eles não conseguiriam mudar. Então, eles precisavam mudar o regimento. É aí que surgiu o Centrão, para fazer isso. E aí, na verdade, houve muitos outros problemas. Isso aqui não dá tempo de fazer isso, mas a Comissão de Sistematização ficou muito tempo sem fazer nada, exatamente nesse período em que o Centrão estava se organizando para isso. Nesse ínterim, se formou grupos à parte, fazendo projeto de Constituição, houve vários, até eu apresentei um, né, lá dentro. Bom, aí se formulou realmente o Centrão e a mudança do regimento. Sorte que se estabeleceu um sistema em que primeiro eles formaram o projeto dele em cada caso, e primeiro se discutiu dele, depois ia discutir. E nesse processo, desde o primeiro momento, o primeiro encontro que se teve, mesmo choque, foi no título primeiro, como era normal, e que eu preparei. Do modo que está hoje. Eu preparei, porque já tinha alguma coisa vinha da Comissão de Ações Unidas, eu acrescentei o título primeiro da Constituição. Tá. A primeira parte ali, que começa os primeiros artigos. E quem defendeu foi o Antônio Mariz, deputado da Paraíba, né, que depois morreu no governo da Paraíba. E ganhou do Centrão. Então foi bom, nós temos aqui um problema. Se ganhamos isso aqui, é porque eles não estão tão fortes. Né? Mas mesmo assim eles começaram a ter dificuldade, aí vieram os outros problemas, aí se teve que partir para a negociação. E aí o Covas teve mais um papel importante, porque ele que dirigia essa coisa. Ele era o líder do partido majoritário, o PMDB, tinha mais de 50% da bancada, né? Então, eu tinha um poder grande. Vamos lá. Primeiro, também agradecer a presença, que é uma honra estar com colegas no programa aí na CIF. Entrevistando aí o professor Zé Afonso, com meu querido colega, professor Araújo. Eu sei, professor, que o senhor teve uma participação muito destacada na Constituinte. Eu sei que cada vez que as coisas ficavam difíceis, né, o senhor era chamado a fazer uma proposta conciliadora ou mais progressista, eu diria. O senhor é muito modesto, mas nós sabemos disso. Então, eu queria saber exatamente como é que funcionou nos pontos mais sensíveis, que nós sabemos que a Constituição
tem uma série de dispositivos em que às vezes não se conseguiria conquistar o direito imediatamente e se remetia à lei ordinária. Há muitos dispositivos assim. Como é que o senhor vê essa questão da Constituição, em parte, poder ser aplicada imediatamente e, em parte, ao longo dos anos? Quer dizer, o senhor vê como um fenômeno natural ou isso foi parte dessa negociação entre a direita e a esquerda? Também parte da negociação. Mas, por outro lado, era uma Constituição analítica e a Constituição analítica precisa ter outros mecanismos de sua eficácia. Né? E aí, a lei, especialmente a lei complementar. Mas foi uma experiência fantástica. A Constituinte como um todo, com todo o movimento popular, etc. Agora, os pontos centrais aí de conflito entre os dois grupos, quais foram? Foi praticamente o capítulo da ordem econômica, especialmente o da reforma agrária, e a organização de governo, parlamentarismo, presidencialismo. E que o Centrão realmente teve influência muito grande para sair como saiu a Constituição. Eu me lembro que na discussão da reforma agrária, na comissão de sistematização e depois no plenário, eu entrava no plenário, eu tinha autorização para frequentar o plenário, e quando estava naquela coisa, eu vi, de um lado estavam os trabalhadores no campo, do outro lado os ruralistas. E os ruralistas já tinham feito uma passeata para defender os seus direitos. Foi bom, esse país está diferente. Porque onde é que já viu o rico sair para a rua para defender seus direitos? E ali, quando saiu aquilo, eu comentei com o Covas, falei, senador, qualquer que seja o resultado, qualquer que seja, esse país muda. Porque não se viu jamais um confronto entre o trabalhador e o patrão. E nós estamos vendo isso aqui para discutir os seus direitos numa Constituição. Isso tem influência. Então, essa coisa aqui. O capítulo dos meios de comunicação, como é que foram as discussões lá? Esse foi outro capítulo complicado, né? Esse capítulo complicado, porque... Tinha lá o Ínclito Saulo Ramos lá atuando. Especialmente o Conselho. Especialmente o Conselho, aquele Conselho, que afinal de contas não deu nada, né? Até hoje. Né? O Conselho, o que era? O Conselho de Comunicação, que devia controlar lá os meios de comunicação, não deu nada. Esse era um outro tema realmente difícil ali. Né? É interessante, alguns capítulos do direito fundamental não tem problema, não tem problema os direitos individuais, porque serve a burguesia, serve todo mundo, mais a burguesia do que os outros, para servir, para que os direitos individuais realmente beneficiem o povo, é preciso que tenha os direitos sociais. Porque só com os direitos sociais é que o povo pode realmente beneficiar-se dos princípios da liberdade, enfim, do direito de liberdade, do direito de igualdade, porque os direitos sociais é realmente os direitos propensos à realização da igualdade. Professor, e de onde que vinham esses conhecimentos específicos aí sobre os diversos direitos sociais? O Ministério Público teve alguma contribuição, o OAB? Como que eram esses grupos que estavam ligados ao capítulo dos direitos sociais? Não me lembro, porque o Ministério Público eu não me lembro. O Ministério Público estava muito preocupado em resolver o seu próprio problema na Constituinte. E resolveu. O institucional fez uma boa institucionalização. Na comissão, já desde a Comissão Afonso Arinos, que o relator foi o Pertence, que era o procurador-geral na ocasião. A OAB não teve importância, mas não me lembro assim, de coisa mais específica que ela tinha. Né? Eu acho que a questão dos direitos sociais veio da Comissão Afonso Arinos. A Afonso Arinos já criou um sistema de proteção dos direitos sociais muito avançados. E que foi realmente para lá. São duas questões que eu queria lembrar.
No seu livro, o senhor tem uma passagem sempre muito provocante lá, que o senhor diz que sobre a medida provisória, que a medida provisória não teria sido aprovada na forma como originalmente foi pensada, e que alguém lá na Constituinte teria alterado a redação, etc. Não. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso. Não foi isso. Não? As medidas provisórias não constavam como no artigo 59, como instrumento como espécie normativa. Espécie normativa. E realmente não devia constar, porque ela não é espécie nativa, ela não é uma espécie normativa do processo legislativo. Sei. Aí foi mais adiante, isso passou na primeira discussão, mas eu não sei se já foi na segunda discussão, antes da segunda já introduziram ali. Sem nenhuma preocupação, não há efeito nenhum maior, continua do mesmo tamanho, porque ela estava regulada num dispositivo 62 lá na frente, então pouco importa se ela estava indicada ali ou se não estava, né? Não teve importância, mas não foi só ela, teve outros casos, né? E o mandado de injunção? Porque você perguntou do mandado de injunção, que sempre nós pensamos, né, que seria um instrumento muito importante para implementar os direitos sociais, né? E demorou muito para que o Supremo desse força ao mandado de injunção. Hoje já há uma jurisprudência mais avançada. Já melhorou. Né? Olha, o mandado de injunção é curioso, esse problema de constituinte veio de uma fonte que ninguém esperava. Mas porque tinha uma assessora do Virgílio Távora. Virgílio Távora teve uma posição muito boa na Constituinte. Me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito a posição dele ali na Constituinte. Mas ele tinha uma assessora, e essa assessora que propôs o mandado de injunção. Vamos só explicar para o telespectador o que é o mandado de injunção. Bom, o mandado de injunção é um instrumento que visa obter em juízo a aplicação de um dispositivo que preveja direitos do cidadão. Em suma, isso. Tem na Constituição, está a norma, está prevendo um direito, mas falta uma lei para que esse direito se realize, ele vai a juízo exatamente para pedir que esse direito lhe seja aplicado. É isso. Bom, vamos para o segundo intervalo, brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje entrevista o professor constitucionalista José Afonso da Silva. Nesse último bloco, vamos pegar esse tema do que tem de princípios da Constituição que floresceram e de outros que foram por água abaixo e outros que estão à espera aí desse nascimento. Eu queria que o professor Luiz Alberto colocasse aí os pontos de dúvida. Então, professor, nós vivemos hoje o Supremo Tribunal Federal de 88 tinha algumas competências. Hoje ele tem competências muito mais concentradas, efeito vinculante, não é? Daquela primeira ideia para hoje mudou muita coisa. A forma de escolha continua a mesma, não é? Será que não era o caso de nós? Esse é um tema recorrente, né? Aliás, o tema recorrente não é só do Supremo, mas do recrutamento dos magistrados em geral, né? Você tem o problema na primeira instância, como? Fazemos a eleição ou será nomeado por autoridade? Né? Bem, a eleição, a gente sabe que nos Estados Unidos, às vezes, dá margem, o Al Capone escolhia o seu juiz, né? Então, não acho que funciona bem. Eu sei, o Davi Nalar tem até um artigo muito bom, uma conferência que ele fez no Instituto, que ele discute bastante a fundo isso, e acabou concluindo que realmente o juiz não é só um poder do Estado. Ele é alguém que se profissionaliza. E essa profissionalização exige um modo próprio de aferição.
Esse modo próprio de aferição é o concurso público, que é o modo mais certo para avaliar as qualidades técnicas, morais do candidato. A eleição não avalia, a nomeação por cima não avalia. Bom, esse é um problema que está resolvido em certo sentido. Bem, surge o problema do Supremo. Nós sabemos que nas Cortes Constitucionais, o Supremo não é uma típica Corte Constitucional, mas é um Tribunal Constitucional, de qualquer forma, que há mandatos. Você tem um mandato que varia aí entre 8 e 12 anos, e o sistema de investidura varia também. Em geral, são alguns pelo legislativo, ou pelo próprio poder judiciário, ou pelo executivo, enfim, alguns processos. Você não acha processo ideal. Não existe. É curioso, porque o Conselho Constitucional da França não é tribunal, mas ele tem um modo de provimento, que é um nomeado pelo presidente da República, outro pelo presidente da Assembleia Legislativa, outro pelo Senado. E outros são 5 membros, né? Acho que são 5 ou 7, né? Tá 7. Bom. 7. E enfim, esse é o processo de nomear. São nomeados por esses 3. Funciona muito bem. Jamais alguém quis. Os grandes nomes são escolhidos para participar desse vezes, como o próprio Robert, como é Robert de quê? Não me lembro agora. Bom, enfim, Valine, por exemplo, foi um dos nomes famosos que frequentou. Bem, então, aqui você tem um processo que seria eficaz se o Senado funcionasse. Mas o Senado não funciona. O Senado, neste caso, o Senado é um órgão de controle, e ele não controla. Quer dizer, o presidente da República escolhe e submete o nome a ele. Ele devia realmente examinar isso mais a fundo, recusou hoje, até hoje, uns 2 ou 3 ou 4, um era médico, outro era coronel, então também puderam. Bom, há uma tentativa há projetos de Constituição, propostas de Constituição, tentando mudar. Há um encabeçado pela deputada Erundina, que prevê realmente a nomeação pelo presidente do Congresso Nacional a partir de listas tríplices organizadas pelo Conselho do Ministério Público, pelo Conselho Nacional da Magistratura e pela Ordem dos Advogados. É um controle, mas você pôr isso na mão de um órgão político, eu acho que piora a situação. Né? Então, eu não sei, eu acho que até quem fala em concurso, que é um absurdo, né? Eu acho que temos que trabalhar o que está aí e aperfeiçoar. Pois não. Professor, acho que poderíamos aí fazer um balanço da Constituição de 88. Depois desses 25 anos, qual a sua percepção? O senhor crê que, do ponto de vista institucional, não há dúvida que nós avançamos muito, não se fala em golpe, as instituições funcionam muito bem, há uma paz social. Quer dizer, enfim, a democracia política está funcionando. Está funcionando. Agora, aquilo que falta ainda fazer, o que é constitucional, o que não é constitucional, porque muita coisa não depende da Constituição, não é? Qual é a sua visão sobre isso? Quer dizer, o que realmente falta? Eu acho que a Constituição... Bom, o fato mesmo de vivermos durante esses 26 anos, sim, 26 anos com uma Constituição que está regendo os destinos do país, que já superou diversas crises, né? Institucionais, inclusive, é um sinal de que a Constituição se aclimatou. Sim. Que nós temos uma Constituição realmente para o Brasil. Não Constituição emprestada, Constituição outorgada, claro, não, mas uma Constituição que está regendo o destino do país. Houve muita emenda
Estamos aí com 82, mais 6, 80, sei lá, um monte, né? Muitas assim, absolutamente desnecessárias. O sujeito propõe Constituição para mudar uma palavra, às vezes para mudar um sinônimo, isso é um absurdo. Passou-se a legislar por via de emenda constitucional, né? A Constituição vai ficando cada vez mais ampliada, mais analítica, e criou alguns problemas sérios. Emendas a disposições transitórias. As disposições transitórias são estabelecidas para a transição de um regime anterior O novo. e o regime seguinte. Acabou. E aquelas normas se resolveu, exauriram. Não, elas continuam porque continuam sendo emendadas e por outras coisas. E é mais, não é só isso. E vão ampliando. Eram 70, agora são 92 emendas. Tudo é um absurdo. Então, você tem um processo realmente... não deixam a Constituição maturar. Né? Quer dizer, a Constituição ficam mexendo. A Constituição precisa ter... deixar tranquilo. Que nem o vinho, né, professor? Deixar lá e a interpretação do judiciário, de outros, vão dando a ela os sentidos, os ajustes de acordo com as realidades sociais. Essa questão dos direitos universais, aí já se conseguiu muita coisa obrigando o poder público a atender demandas aí. Mas a universalização está longe ainda. Está. Principalmente nos direitos sociais, né? Direitos sociais é um tipo de direito que só existe porque não há outro modo de suprir aqueles. Se houvesse realmente a saúde fosse, mesmo por via privada, fosse suficiente, e enfim, o sistema, todo o sistema fosse, se a educação, qualquer fosse o sistema, fosse suficiente, não precisava de estabelecer direitos sociais, de educação, direitos sociais. Isso é feito exatamente por falta, porque não existe isso. E é claro que esse é o direito que serve à população mais carente. Exatamente aquela população que não tem muito poder de pressão. E, por isso, ele é difícil de fazer. Assim mesmo, tem avançado. Assim mesmo, aí tem que reconhecer, o Judiciário tem dado, até o Supremo tem dado realmente decisões muito importantes na aplicação dos direitos sociais. Professor, nós estamos terminando o tempo aí, só para uma última questão. O que o senhor espera ainda do Brasil? Qual é o seu sonho em relação ao Brasil? Bom, eu ainda sou um fervilhar de sonhos, eu acabei de dizer isso, né? Eu não sou uma pessoa otimista nem pessimista, eu sou uma pessoa que vê a realidade e procura perceber alguma coisa sobre essa realidade. Eu acho que o Brasil, há até uma expressão que diz, o Brasil tem jeito. Eu sou, desse particular, eu sou otimista. Eu acho que a nova geração nos deve isso, porque nós não podemos dar a essa nova geração um Brasil melhor. E queremos que essas novas gerações façam aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós já deixamos alguma coisa, porque eu acho que deixar uma democracia razoavelmente consolidada já é um passo importante. Né? Mas porque a minha geração, eu vivi sob as ditaduras. Né? Eu tinha 5 anos quando Getúlio tomou o poder. E houve um intervalozinho, mas ele continua. Eu estava com 20 anos, né? Quer dizer, eu vivi esse período aí de 15 anos sob ditadura. Depois, quando toma um fôlegozinho, vem a outra ditadura.
O país viveu sempre em ditadura ou em poderes autoritários. O Império foi desse tipo, né? A Primeira República toda foi uma república oligárquica e que realmente foi. Então nós já estamos deixando alguma coisa para as novas gerações, que é um sistema constitucional razoavelmente estabelecido, que pode ajudar realmente a essas novas gerações reconstruir esse país. Nós ficamos devendo a elas realmente um país melhor, mas deixamos alguma coisa que pode ajudar. Bom, Brasilianas.org especial com o professor José Afonso da Silva termina por aqui. Agradeço a sua participação e também do procurador regional aposentado Luiz Alberto Davi Araújo e do ex-diretor da Faculdade de Direito da PUC, Marcelo Figueiredo. E agradeço a você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando sugestões, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!